Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja na sua casa, meus irmãos. No próximo domingo, nós celebraremos a festa de Cristo, o Bom Pastor. Por isso, nossa paróquia se prepare em oração para viver com profundidade essa liturgia. Rezemos também para que, ao ouvir o chamado de Jesus, mais jovens se coloquem a serviço de Deus e dos irmãos pela vida sacerdotal e religiosa. Ouçamos a palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, às vésperas de nós celebrarmos a festa de Cristo, o Bom Pastor, nós temos um evangelho que nos ajuda a pensar a nossa relação de fé com Jesus. Vemos que a multidão que está em Cafarnaum se dirige ao Mestre com uma pergunta, cujo objetivo é apenas satisfazer uma curiosidade. Rabi, quando chegaste aqui? Jesus não responde, mas revela à multidão as verdadeiras intenções que a levaram a procurá-lo. Afinal, ainda seguem Jesus por causa do pão material que lhes deu, sem se preocuparem em compreender o sinal dado pelo profeta. Diante dessa cegueira espiritual, Jesus proclama a diferença entre o pão material e corruptível e o pão que perdura e dá a vida eterna. Portanto, é necessário que passemos das preocupações meramente materiais aos horizontes da fé e do Espírito, que somente Ele e o Pai são capazes de dar. Jesus possui o selo do Espírito e o dinamismo do divino amor, ao passo que Ele nos ensina a ser como Ele. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, protetor dos que em vós esperam, abençoai os vossos fiéis, salvai, protegei e governai o vosso povo, para que, livre de todo o pecado e seguro contra o inimigo, sempre persevere em vosso amor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.